tarde, boa noite, internet. Está começando a edição número 5 do Papo de Montenegrino. Estamos entrando no segundo mês do nosso projeto e desde já queremos agradecer a todos que têm prestigiado os programas de maio. A repercussão está sendo muito legal e a gente está muito feliz. E agora em junho também vai ter muito papo bom por aqui. Eu sou a jornalista Manuela Petri. Eu sou o jornalista Cássio Pereira e com a gente na coordenação e produção desse projeto está o nosso brother João Roden, responsável por colocar esses bate-papos no ar todas as quintas-feiras no Spotify e no YouTube. Eu já falei há alguns dias e vou repetir hoje. Um agradecimento especial ao nosso amigo e designer Nayan Baizek. É ele que nos ajuda na produção das artes gráficas referentes ao Papo de Montenegrino. Inclusive, criou a identidade visual do programa. Todas as semanas, nós trazemos entrevistas com pessoas de Montenegro que são destaques em diversas áreas. Ideias, projetos, pessoas e entidades que fazem a diferença são presença garantida aqui no Papo de Montenegrino. Em maio, falamos sobre racismo, sobre produção de cinema, o papel da esquerda na pandemia e também sobre espiritualidade. Não esqueça de deixar teu like lá nas redes sociais para acompanhar tudo que acontece aqui. @Papo de Montenegrino, no Instagram e também no Facebook. Além disso, você também pode apoiar e patrocinar esse projeto, que é uma iniciativa totalmente independente. Vai ser uma alegria divulgar a tua marca, produto ou serviço por aqui. Que tal? E agora sim, vamos à pauta do dia. Se tu frequenta eventos, bares e restaurantes aqui na região, é muito possível que já tenha cantado e se emocionado ao som de Rodrigo Magrão. Músico conhecido dos palcos locais há mais de 2 décadas, ele integrou diversos projetos ao longo da carreira, como a banda Roleta Russa. Formado em publicidade e pai de 2 meninos, Magrão nunca deixou de lado a infalível combinação voz, violão e percussão. E como toda a classe artística, Rodrigo também foi prejudicado pela pandemia e precisou se reinventar. Hoje, a gente recebe esse cara eclético, mas que exala rock and roll aqui no Papo de Montenegrino. Seja bem-vindo, Magrão, é uma alegria muito grande conversar contigo. Boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar batendo um papo aí com vocês. Estamos aí à disposição. Pode perguntar que eu respondo quase tudo. Quase tudo. Beleza. Magrão, antes da pandemia, uma grande parte da tua renda vinha da música, né? Como é que tu te virou quando os bares e restaurantes simplesmente fecharam? Foi bem complicado no início, assim, né? Foi um sustinho, né? Mas eu já estava trabalhando em outra área, na minha área de formação acadêmica, que é a publicidade e propaganda, né? Foi um susto porque quebrou minha renda no meio, como tu fez a pergunta ali, né? E eu fui me adaptando, a música realmente parou, né? Durante esse primeiro ano eu toquei esporadicamente, alguns eventos particulares, alguns eventos secretos, e quando as bandeiras liberavam, a gente fazia bar aí, de vez em quando, só que daí o pessoal do bar também já estava com um pouco de medo, os cachês já não eram mais os mesmos, né? E eu acabei daí seguindo o meu lado B ali, né, que era a publicidade e propaganda. Com a pandemia, eu trabalhava na Sagnisul como arte finalista, né, durante 2 anos eu estava lá já. E quando iniciou a pandemia, uma galera foi pra rua lá da empresa e eu fui junto no barco, né? Eles enxugaram ao máximo lá, né? Sim. E 1 mês depois da minha saída, eles me fizeram uma proposta de trabalhar terceirizado, na verdade, né? Ou seja, o cliente direto deles lá, ele chegava lá para pedir o projeto de fachada, envelopamento de veículo, eles encaminhavam o cliente direto para mim. Eu cobrava direto do cliente, né? Assim como continuo fazendo até hoje daí, né? Que eu acabei ingressando nesta área aí, que eu já estava secretamente, né? E a música, cara, muito esporadicamente, né? Desde o início da pandemia. Inclusive, essa sexta-feira eu vou estar tocando no Chopão. O Chopão, a última vez que eu toquei foi antes do primeiro lockdown, no ano passado, né? E agora eles resolveram colocar de novo nessa sexta para experimentar a música ao vivo, aberta ao público aí, né? Certo. E, Magrão, a tua pegada sempre foi mais o rock, né? Quando tu pode tocar. Hoje, nesse cenário que é tão dominado por outros ritmos como o sertanejo, o funk, o trap, como tu tá garimpando novos sons para se manter mais atualizado?
Na verdade é o seguinte, eu fiz o caminho contrário, né? Os bares, antes de fecharem todos por causa da pandemia, eles estavam colocando bastante sertanejo, né? Que era o que rodava na noite aí, né? O funk até não muito, porque o pessoal não fazia, né? No caso, o funk é mais no som eletrônico, né? Que rola, né? Na música ao vivo não chegou a interferir muito no meu mercado. Mas o sertanejo dividiu bastante, né? O mercado aí. E o que eu fiz? Ao invés de entrar no jogo, né? E começar a tocar sertanejo, eu comecei a andar mais para trás ainda, tocar mais rock das antigas, para definir de vez o estilo. É isso que eu faço, né? E o que acontece? Os bares que ainda... que insistiam ainda no rock, né, que tinham como característica a noite rock and roll, acabavam contratando músicos do meu estilo. E esses músicos do rock diminuíram bastante. Então, o mercado está lotado de músico que toca sertanejo e bastante bom, né? Bastante pouca gente é bom, né? Mas, e pouca gente fazendo rock, né? Não como antigamente, no caso, né? E, para mim, não, na verdade, até melhorou, né, cara? Com a entrada do sertanejo aí, né? Os eventos também de motociclistas e carros antigos, a gente montou uma banda focada só no rock antigo. A gente era, antes da pandemia, bem solicitado para fazer shows. Enfim, com relação à modernidade aí de tocar coisa de sertanejo, funk, trap, não, eu continuo veião, magrão velho, toca só coisa velha. O último remanescente do rock aí, né, Magrão? Tem mais uma gurizada aí em Montenegro. E gurizada não, o pessoal já dos 30 para cima, né? Que também faz um rock ainda na cidade e seguiu no estilo. Eu acho que é isso aí, cara. Tu definir o teu estilo e tocar pra frente. Óbvio que tu vai ter no percurso alguns problemas aí pra tocar. Não vai tocar em todo lugar, né? Um exemplo em Montenegro, o Pier 2, quando abriu, tocava todos os estilos, né? Agora, antes de fechar na pandemia, era só sertanejo mesmo e acho que samba, né? Isso acontece com todos os estilos, na verdade, né? E eu resolvi ficar na vanguarda aí, das antigueiras. Magrão, tu falou que algumas coisas já estão voltando, assim, né? À medida que a situação vai melhorando. Quais teus outros planos, assim, para após a pandemia, assim? Que projetos tu vai seguir quando as coisas voltarem ao normal? Cara, eu acredito que quando normalizar, eu vou ficar uns 3 meses fora de casa, já avisei a esposa. Não, assim, cara, não tem como prever muito a questão dos bares, né? Porque muita gente tá fechando, na real, né? Não tá aguentando o tranco só na teleentrega. E, assim, com relação à música, eu tenho gravado alguma coisa em casa, não sei nada ainda, né? Tenho conversado com o Max Madrassi, aí, que morou em Montenegro uma época, ele está em Caxias, ele faz umas produções. E a gente, como está com tempo agora, né, que antes era muito correrio, né, olha, eu acho que 14 anos, meu piá mais velho está com 16, cara, acho que 14 anos e meio, 15 anos, eu tocava de sexta a sábado, ou de quinta a sábado, durante esses 14 anos, né. Eu não sabia muito bem o que era ficar um final de semana em casa, né. E agora, com esse tempo, eu comecei a mexer um pouquinho nas autorais, né. De repente está saindo coisa já antes dos bares voltar com relação à composição e música autoral. Agora, o que vai ser quando voltar tudo ao normal, só Deus sabe, né, cara? Mas a banda continua ativa, né? A Moto Rock Band. Meu trabalho solo, pretendo continuar também, vamos ver como é que vai estar o mercado também na volta, né? Enfim. A gente vive na cidade que carrega o título de Cidade das Artes. Tu acha que esse slogan realmente se justifica para Montenegro? E de que forma as entidades e o poder público podem agir para deixar esse rótulo mais aparente? Olha, é um título interessante porque a gente formou bastante músico aqui em Montenegro, né? Em função da Fundarte e das outras escolas de música que a gente tem e tinha na cidade, algumas fecharam aí na pandemia, né? Bastante professor, né, de música também, dando aula particular. Eu acho que é um título válido, só que poderia ser um pouco melhor aproveitado, porque muitos músicos, muitos talentos que se formaram aqui em Fundarte, o ERGS, né, eles partiram, né, porque não tinha mercado aqui, né. Não só na área da música, como nas outras áreas, né, a dança, audiovisual, enfim. O que poderíamos fazer para que isso melhorasse, cara? O que o poder público poderia fazer, cara? Agora a minha ideia
seria interessante antes da pandemia, né? Agora é meio complicado. Mas sabe que uma vez nós tentamos tocar na praça ali, né? Fazer uma galinhagem na praça ali com a banda, fazer um barulho, e não podia, tinha que pegar o alvará disso, o alvará daquilo. Eu acho que aquela cultura do músico de rua, que nem a gente vê bastante na Europa, isso seria interessante implementar na Cidade das Artes, entendeu? O cara tá tocando ali, né, apoiado com a energia elétrica apenas da prefeitura, né, para ligar sua caixinha, nem isso, daqui a pouco tem esse equipamento de som agora que tu carrega ele, né, antecipadamente, ele tem uma bateria que é autônoma por tanto tempo. Isso é seria uma coisa bem interessante, né, música ao vivo, né, um dia para cada um na praça, daí o cara estica o chapelão ali, recolhe o troco da galera que passa, tentar criar essa cultura que existe na França, existe na Holanda, existe em vários lugares da Europa, né? E dá pra ficar rico, cara, tocando na rua lá, né? Tem amigos nossos aí que foram pra lá, e o Roberto Esvain, logo que se tocou pra Europa, ele sobreviveu antes de trabalhar como professor de inglês por lá, ele sobreviveu tocando embaixo da Torre Eiffel lá, né, cara? Então, isso é interessante. Uma das coisas, né? Outra coisa interessante que eu acho que também já tá um pouco difícil, seria se a gente tivesse mais prédios, né, antigos, históricos, mantidos, né, que faz parte de cultura e de arte isso também, né, daqui a pouco pintar com cores mais interessantes, o grafismo eu acho muito legal também, cara, em prédios públicos, aquilo que fizeram ali no Asilo das Vovós, ali ficou muito legal, cara, dá uma alegria pra cidade, né. Eu acho que nessa linha, sabe, óbvio que os eventos promovidos pelo poder público, interessante seria também se os artistas locais tivessem mais participação, né? Que geralmente vem bastante gente de fora. E quando convidam os artistas locais, eles convidam o artista local para se apresentar pela foto, pela imagem, né? Sem o famoso cachê, né? Não que seja uma constante, mas muitas vezes já ocorreu com várias bandas de pessoas que eu conheço aqui da cidade, comigo já ocorreu também. Já fiz isso antigamente para mostrar o meu trabalho, né? Mas eu acho que eu não tenho mais nada para mostrar, né, cara? Nós queremos é trabalhar e ganhar dinheiro, né? Enfim, por aí, cara. Legal. Cara. Quanto mais eventos e quanto mais situações o poder público criar, melhor para todo mundo, para os músicos, para a cidade, né? De maneira geral. Cara, esse fato da praça, a praça é a coisa mais linda, né, cara? Aí é um lugar central da cidade. Se a gente tivesse um espaço ali, se fosse liberado, sem essa questão de ter que ter alvará, de ter que ter isso, ter que ter aquilo, cara, um espaço aberto durante tanto tempo, durante o dia, organizar um grupo de teatro, daqui a pouco um grupo de artistas, de músicos, daqui a pouco artistas plásticos vão pintar o seu quadro ali, daqui a pouco já vende também ali, né? Tem um cantinho cultural na praça ali para esse tipo de coisa, ou até uma concha acústica, né? Ia ser muito interessante ali, né? É mais do que facilitar, isso incentiva, né? Incentiva as pessoas a usarem as ruas como palco também. Exato, criar essa cultura, né? A Cidade das Artes, então, ela tem que respirar arte. O centro de Montenegro tem que mostrar arte, não só gente correndo para lá e para cá, dentro de farmácia, dentro de comércio, enfim, né? A gente não vê isso no centro de Montenegro, a gente não vê arte no centro de Montenegro, né? E lugar de arte é na rua, né? Tem muita gente, como tu disse, daqui a pouco o cara tem uma sketch, tem um livro, tem uma poesia. Eu também acho, assim, sempre defendi essa ideia do poder público criar espaço para que as pessoas possam se apresentar e como tu bem disse, assim, o próprio centro da cidade tem tanto a Praça Rui Barbosa quanto a própria pracinha dos ferroviários e outros espaços que a gente podia aproveitar para mostrar isso. Mas, Magrão, deixa eu chegar uma curiosidade aqui, cara, que nem todo mundo sabe, mas uma coisa que eu acho curiosa, interessante na tua trajetória, que tu já tocou em banda de baile, né? Essas que tocam também em bandinha, 4 horas de baile, assim. Como é que foi essa experiência de alguém que veio aí do rock and roll? As 4 horas era quando tava fácil, né? Porque normal era 5. Às vezes, e tinha as peleias de domingo, né? O velho esquema que ele de tocar por vitrine, né? A gente tocava meio-dia em alguma cidade pequena ali, tocava 4 horas, do meio-dia até as 4 da tarde, depois das 7 da noite, mais umas 3 horinhas para alguma rádio de graça aí, né? Novo Hamburgo, Porto Alegre. Era uma loucura, né? Mas eu tive no baile, sim. Eu tive no Portal da Serra, no início da banda, né? Logo que eu entrei, a banda tinha um CD gravado e ainda pertencia a Móveis Capelberg.
a banda, né? Daí logo em seguida o radialista João Carlos Moyer assumiu o comando da banda lá. Eu participei daí da gravação desse segundo CD da banda e em 2004 eu sei. Desculpa. Eu entrei em 2001 e saí em 2004. Né? E como é que foi essa experiência assim, de alguém que veio de um mundo tão diferente disso? Cara, no começo foi bem difícil, cara. Porque a gente estava acostumado, por mais que eu achasse que eu já tinha toda a experiência do mundo para estar em cima de um palco de baile, né, cara? É completamente o oposto do que a gente fazia nos bares de rock, né? Fora o tempo, né? E a resistência que tu tem que adquirir, né? Tu acaba tendo que pegar umas manhas de poupar a voz e coisa e tal, né? Se tu dá o teu máximo na primeira 1 hora, tu não canta as outras 3, 4, né? Foi bem complicado para pegar os cacuetes, né? Eu estava acostumado com o rock, então a maneira de cantar do baile é diferente, o tipo de comunicação com o público é diferente, mas foi foi um acréscimo na minha carreira, assim, espetacular, né, cara? A partir do baile, eu comecei a conseguir vender melhor o meu trabalho, sabe? Eu tive uma visão mais empresarial e profissional da música, na verdade, né? E era uma loucura. O baile é uma loucura, né, cara? Sim, imagina. Magrão, teve uma época e eu ia dizer que nós vivemos isso, mas talvez tu viveu mais, o Cássio viveu mais do que eu. O João. Em que toda a garagem de Montenegro tinha uma banda. Tinha gente fazendo voz e violão, a cena local era mais efervescente. Isso acabou ou é a gente que já não se depara mais com essa galera? Não, na verdade, isso, se não acabou, teve uma redução quase perto do zero, realmente. Montenegro, no final dos anos 80, começo dos anos 90, em cada garagem realmente tinha uma banda de rock tocando, né? Nessa época que abriram as lojas de instrumentos musicais em Montenegro também, a Arte Som ali próximo, em frente ao Chinacheno, uma pecinha que tinha ali, logo depois Locomotiva na Ramiro, e daí a Arte Som passou ali para baixo. Nessa época tinha muita banda e muito músico fazendo violão e voz na cidade de Montenegro. Tinha muito trabalho autoral na cidade de Montenegro também, né? E depois foi sumindo com o tempo, né? Na verdade, o sumindo se moldou, eu acho, né? Com a entrada, a ascensão dessas músicas mais populares, o sertanejo, o pagode, porque logo depois do rock, de tu ouvir uma banda em cada garagem, começou a aparecer um pouco os grupos de pagode em Montenegro, né? E em seguida o sertanejo. E o que o sertanejo fez? Fez com que sumisse um pouco, sumissem as bandas, né? Mesmo banda de sertanejo, né? Porque os caras nos bares fazem violão e voz, no máximo 2 violões, 2 vozes, né? Banda mesmo, assim, a galera de garagem não usa, né? Não tava usando na época, né? Enfim, nem agora, tu vê os caras tocar sozinhos nos bar, né? Eu acho que o rock foi morrendo aí, porque mudou o cenário, né, cara? Mudou o gosto das pessoas, né? O rock voltou por underground, na verdade, né? No lugar de onde ele veio, né? A gente lembra, assim, dos eventos... Mortinho não tá e nem vai ficar. Dos eventos, assim, festivais de banda de rock em Montenegro, o próprio evento como o Viva Bairro, assim, eu lembro que juntava, às vezes, 3, 4 bandas de rock, e são projetos que a gente acaba não vendo mais hoje, assim, com raras exceções, né, Magrão? Realmente não tem muitas bandas de rock mais em Montenegro, se for contar, e dá nos dedos da mão aí. E todo um outro cenário, né? Nessa época, as lojas como Para Todos, ali tinha uma outra loja no centro, que eu me esqueci o nome agora, era uma loja só de coisas de jeans ao lado do Malman. Os caras a loja promovia festival de rock nos sábados, né, cara? Pra chamar a galera pra fazer compras e coisa e tal, né? Tinha o nosso querido André Zanata aí, que era vivo ainda, né? Saudoso. Ele agitava a cultura em Montenegro com os festivais de rock que ele montava, né? Nós tínhamos o Domingo no Parque, né? Na época do Romeu Kirsch, que era secretário da Cultura, que eu me lembro perfeitamente, que foi o mesmo que idealizou ali os Viva Bairro, junto com o Paulo Graxa, Paulinho Rodrigues, que também não está mais entre... Galera tudo morta, cara, só tá eu vivo aqui, horror. E essa galera agitou muito, cara, essa cena cultural. Eles foram os responsáveis por essas bandas de rock da época terem espaço e ganharem cachê, né, cara? Isso era muito interessante. O Romeu Kirsch e o Paulo Rodrigues, eles batalhavam patrocínio para pagar as bandas. O dinheiro não vinha nem do poder público, né? Então, a gente falava o nome de um monte de patrocinadores no palco, apareciam na divulgação,
de folderzinhos bem simples, da época da serigrafia ainda, que eram feitos com o nome dos patrocinadores. E essa galera é que pagava um cachê para os músicos. E a coisa funcionava, cara. Era no mínimo 2, 3 festivais por mês na cidade, né? E rock, né? E rock, Bom, vamos esperar que as coisas melhorem. Talvez a gente possa, depois da pandemia, retomar coisas tão legais assim. Magrão, deixa eu te agradecer, cara, aí por esse bate-papo, assim, eu sabe que eu admiro muito o teu trabalho sempre, assim, gostei muito de te ouvir, conversar contigo e tal, e assim que as coisas normalizarem, a gente quer voltar a te ouvir, tocar e cantar, e só relembrando a galera, sexta-feira agora, no Chopão, né, tem horário previsto para começar o som lá? Tem. Agora tem, em função da pandemia, da aglomeração, da galera tomando trago e exagerando, a gente adiantou 1 hora o início, né? Geralmente eu começava às 9, 9h30. A gente vai iniciar nesta sexta-feira lá no Chopin House, às 20 horas, e vamos encerrar, sem aquele mais um, às 23 horas. Sem nem um bis, duvido. Nenhum bis. Eu pego e faço o seguinte, pessoal, estou indo embora, isso às 10h30, eu fico fazendo bis até às 11h, daí dá tudo certo. Beleza. Magrão, brigadão aí, cara, pelo bate-papo e muito sucesso pra ti. Muito obrigado para vocês também e agradeço a oportunidade aí de estar batendo um papo com vocês aí. Show de bola, cara. Valeu, meu. Valeu. Show. Vamos dando sequência aqui e antes de encerrar cada programa, nós temos o Dica Daqui. Pode ser um canal do YouTube local para ser seguido, um restaurante que precisa ser visitado, um prato, alguém dando dica bacana, enfim. Manu, qual a boa que tu trouxe pra gente hoje? A minha dica de hoje é para quem gosta de praticar esportes. Não é bem o meu caso, mas eu sei que é o caso de muita gente aqui na cidade, que é a marca de roupa fitness 2B. Ela foi criada pela Bruna e pelo Bruno, aí o 2B, 2 montenegrinos que precisavam se reinventar durante a pandemia. E eles já estão com uma linha completa de roupas de inverno e de verão para quem pratica esportes em geral. Todas as novidades que são desenhadas por eles e produzidas aqui na região, eles postam no Instagram, @2B Roupas Esportivas. Além de já estarem com estandes em algumas academias da cidade. Vale a pena conferir. Boa. A minha dica são doações, né? Nos últimos dias o frio deu uma intensificada aqui na região, né? E na verdade, assim, há uma série de entidades aqui que recolhem agasalhos, alimentos, tem muita gente precisando, né? Além do frio, a gente está passando por uma pandemia, onde muita gente ficou desempregada, enfim, está numa situação de vulnerabilidade. Então eu vou citar 2, que é a CUFA, que fica localizada na Coronel Antônio Inácio, pertinho do asilo, ali todo mundo sabe onde fica, né? E o Caritas, né? O Caritas na Igreja Matriz, ali na Catedral São João Batista, e também tem um braço do Caritas lá na Timbaúva, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Isso aí. Então faz um pente fino aí no teu guarda-roupa, recolhe aquelas roupas aí, agasalhos, enfim, cobertores, que tu pode ajudar muita gente nesse inverno aí. Vamos cada um doar um pouquinho que a gente ajuda um monte de gente, tá bom? Boa. E assim vamos nos despedindo, mas não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Tchau, Cássio, tchau, João, e até semana que vem. Valeu, Manu, valeu, João. Quinta-feira estamos de volta com mais um Papo de Montenegrino. Até a próxima, tchau.